pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Tem um relato aqui pra vocês que eu ainda não li, mas eu já vi que é fortíssimo só pelo comecinho. Eu li só o comecinho. Pra dizer que eu não li nada, eu li só o comecinho e fiquei assim já, meu Deus, que será esse relato? Vamos ver. Bem forte na parte espiritual. Direto ao ponto, vamos lá. Ela diz assim: antes de qualquer coisa, quero começar dizendo que eu soube na minha pele, porque eu fui ao inferno em vida. Eu entrei lá numa guerra com o demônio frente a frente. Muitos podem não acreditar, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Eu fui ao inferno tentar resgatar um narcisista. Eu fui lá, briguei cara a cara com o diabo, porém eu perdi a luta sim. Deus esteve comigo, não saiu do meu lado e permitiu eu ir lá e buscar as minhas respostas que tanto questionei a Ele. O Senhor permitiu eu entrar na guerra, mas Ele pôs limite e pela misericórdia e graça do meu protetor, eu saí viva. Olha aí, que começo é esse? Eu falei, ai, o que será que ela vai contar aqui? Como é que foi essa experiência? Surreal, né? E ela fala, vou chamar ela de Kátia, me chamo Kátia, moro em Santa Catarina, tenho 33 anos e sou uma sobrevivente que posso afirmar ser sobrenatural na minha história. Talvez seja um relato extremamente extenso, porém vocês vão ficar de boca aberta com a experiência que eu vivi. Talvez se eu tivesse a oportunidade de me expressar falando seria mais detalhado, mas vou tentar. Ela disse que vai tentar ser o máximo objetiva. Olha, gente, eu quero falar aqui pra vocês, né? Algo muito importante. Deus, Ele permite muitas vezes a gente ter experiências espirituais, sim, pra gente poder testemunhar depois. Por quê? Porque vão ter pessoas aqui que vão ter passado por algo parecido ou até mesmo igual, entre aspas, né? Porque nunca é igual, mas ter tido experiências assim também e talvez nunca falou sobre isso porque acha que o outro vai achar que é loucura. Mas o que importa é a nossa consciência diante de Deus, né? Se você realmente viveu isso e o outro não crê, o que nós podemos fazer? Mas aqueles que creem, que já viveram isso, vai ser mais uma confirmação. O mundo espiritual ele é muito mais real do que a gente possa imaginar. E ela continua, em meados de dezembro de 2021, conheci um rapaz pela internet. Alguém puxando assunto, elogios aparentemente que tinha coisas em comum comigo, como gostar de treinar e ir à academia. Essa foi a isca usada por ele. Começou a trocar mensagem, pediu meu WhatsApp e eu acabei passando e logo as mensagens começaram a intensificar. Era a época de Natal, então talvez ele ainda estivesse envolvido, ou melhor, casado. Olha isso, gente. Porém, se apresentou solteiro. Ficamos esse tempo só conversando pelo WhatsApp, ele se importava muito comigo na parte que eu gostava e ele falava dos treinos porque ele também praticava esportes. E no dia 26 de fevereiro, um sábado, um maldito e amaldiçoado dia, eu resolvi aceitar o convite dele de ir conhecê-lo. Uau! De conhecer esse ser imundo. Uau! Não morávamos na mesma cidade, porém próximo. Ele, muito empolgado e ansioso com a minha ida, estava eufórico e ansioso para que eu fosse. Me passou o endereço, combinamos o horário e fui. Sim, ela diz, fui ao encontro do diabo. Eita! Cheguei na casa dele, entrei com o meu carro, ele me recebeu e acredite, quando ele me viu, me tratou como se fosse a mulher da vida dele, como se ele estivesse comigo há anos. Foi uma coisa que não sei falar. Ele foi muito intenso no abraço, no beijo, no carinho. É desse jeito. Parecia que nós éramos conhecidos já há anos, que não éramos estranhos, mas que já nos amávamos e estávamos longe com saudade. Entramos, ele pediu pizza, comprou uma bebida, ficamos conversando, ele muito educado, carinhoso, me falou algumas coisas sobre ele, aliás, mentiu, kkkk, E por fim, transamos, sim, na primeira noite, ele era lindo, maravilhoso, atraente, me encheu de amor. Eu separada há 2 anos e crente, sim, eu era crente, batizada, convertida, só que não praticava. Gente, a gente tem que falar, né? Eu também, só que assim, é um processo
E uma vez que a gente tem consciência e você faz aquilo sabendo que é errado, aí é nossa responsabilidade. Deus perdoa o tempo da ignorância. Agora já vamos observar alguns detalhes aqui sobre ela também, né? Não sei quanto tempo foram as conversas por WhatsApp, mas parece que foi coisa rápida. Ok? Pegou ali na isca, essa isca aí não tá parecendo ser a principal não, né? Ele ouve, como é que fala? A tentativa, porque ele viu que era algo que você gosta. Ele viu que é algo que você gosta muito e começou a puxar assunto nesse sentido, para você abrir a porta. Mas eu creio que a brecha não é essa, mas vamos ver, né? Vamos ver se você fala aqui mais pra frente. Olha só, um príncipe encantado. Como que a pessoa vai na casa do homem, vai na casa dele, sem nunca ter conhecido, sabe nada da vida dele, né? Entra lá sozinha com esse homem. Olha, se não fosse Deus e os anjos do Senhor para nos guardar. Imagina se é dentro da casa de um Ted Bundy. Imagina se ela tá entrando na casa de um daquele outro lá, o Jeffrey, não sei das quantas, que ele não deixava as pessoas mais irem embora. Entrou, não sai mais. E aí ele matava e ficava lá, só com as caveiras da pessoa, só com os ossos. Gente, tomem cuidado. E eu falo isso aqui, não é pra pôr medo não, é pra ter discernimento. Nós hoje já fomos despertos. Então a gente sabe que no mundo jaz o maligno, tem que ser prudente como as serpentes, sim. Você não me vai na casa de alguém sozinha sem nem saber quem é essa pessoa. Mas tudo bem, fica aqui o testemunho e fica o aprendizado para quem tá ouvindo. Se alguém te convidar e for mesmo caso parecido, não vá. Não, combine em algum lugar fora, no restaurante, pelo menos o primeiro encontro, minha gente, ok? Continuando. Ok? Por fim, ela teve relação com ele logo na primeira noite. E ela fala que ela era crente, né? E separada há 2 anos, sim, eu era crente, batizada, convertida. E sim, ali eu estava em desobediência, larguei minha santidade e me afastei de Deus. Olha lá, inimigo conseguiu, hein? Rapidinho, foi fácil. Porém, eu era escolhida e sim, eu ia sofrer, mas Deus não ia desistir de mim. Não, Ele não desiste de nenhum de nós. E graças a Deus por isso, né? Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, a gente não tava aqui nem para contar a história. A gente sabe disso. O nosso Deus, Ele é maravilhoso, misericordioso. Mas também existe a nossa parte, né? Que eu quero ver como é que foi no teu caso. Continuando. Passamos a noite, transamos muito, porque sim, eles são insaciáveis. No dia seguinte fomos passear na cidade dele, ele tinha uma moto bem grande, desfilou comigo na garupa, fomos à praia, foi lindo. A noite foi embora, passamos a semana se falando e ali ele já era meu dono. Era tão amável, tinha tanta preocupação comigo que marcamos de eu voltar na semana seguinte. Uma semana depois eu voltei e novamente fui para casa dele. Ok, agora peraí. Percebam que é ela indo até ele, né? E ele indo até onde ela está, para conhecer um pouco da vida dela, entende? Isso aí também já é uma bandeira vermelha, bem de leve, mas não podemos ignorar nada, ok? Tudo maravilhoso, um sonho encantado, ela está vivendo amável, uma preocupação com ela e ó, já vejo brecha aqui, ó. Aonde ele entrou, qual a brecha que ele entrou, carências, cuidado com você e dando atenção, te ouvindo, te fazendo sentir especial. Preocupação com você, você já falou isso aqui outras vezes também, então eu já vi que essa foi a brecha onde ele entrou. Ele veio oferecendo esse cuidado que talvez você não tenha tido na tua infância pela sua mãe, pelo seu pai. Você não falou da sua infância, né? Mas analisa aí, vê se faz sentido pra você, ok? E ela continua, agora começa a verdadeira e amarga história. Era terça-feira, 8 de março, passei novamente o final de semana com ele, transamos muito. Saímos, então ele resolveu contar que fazia apenas 2 semanas que tinha rompido o casamento de 3 anos. Olha isso, fazia apenas 2 semanas que ele acabou com o casamento. Porém, estava apaixonado, estava me amando, estava sofrendo por mim e estava decidido a ficarmos juntos porque ele tinha achado a mulher da vida dele. Gente do céu, me belisca pra eu ver se é verdade ou se é um sonho. Não, é um pesadelo mesmo que já vai aparecer. Quando parece muito bom pra ser verdade, gente, pode desconfiar, porque
o relacionamento saudável, o amor verdadeiro, ele não tem essa coisa de tanta emoção, ele é leve, ele é suave, ele é tranquilo, entende? Traz paz e não essa coisa, essa paixão avassaladora. Hoje eu sei, mas a gente acaba viciando nessas coisas e cheia das feridas emocionais que nem sabia que tinha, codependência misturada. É um plano perfeito de Satanás para entrar, ficar para destruir mesmo. Se não fosse o nosso Deus, já era. Ok, continuando. Estava apaixonado, sofrendo por causa dela e falou que iam ficar juntos, que ele tinha achado a mulher da vida dele. Porém, explicou que ele tinha que sair da casa dele porque tinha que vender. Isso tudo assim, bem rápido, da noite pro dia. E eu meio confusa, sem entender, acreditava plenamente na história dele. Então, a partir dali, estamos juntos, ele mudou, comprou outra casa, até aí tudo bem, a gente ficou namorando, ele lá e eu na minha cidade. E ela coloca kkkk, ai, ai, ai. Ok, as brigas começam, ciúmes começam, loucuras começam, possessões começam. Pronto, certo dia ele disse que ia trabalhar à noite de segurança, sumiu da sexta à noite e só aparece no domingo à noite. Ah, já passei por isso. É desse jeito. Eu loucamente preocupada, pensando mil coisas, quando ele aparece dizendo que o celular dele foi roubado, onde estava trabalhando e teve que ir na polícia para rastrear o celular, até que finalmente ele achou. E kkkk, gente, eu vou falar para vocês a minha experiência, porque é surreal como eles fazem, é o ghosting, né? Aquela intensidade, aquele amor, aquela coisa, olha o arco-íris na janela, me ligava pra falar, ai que homem romântico, parecia o Leonardo DiCaprio, loiro de olhos azuis, cabelinhos cacheados, ai, cachos de ouro, mas era lá do inferno mesmo. E aí fez isso, sumiu, desapareceu e eu fiquei no vácuo. Cadê o meu príncipe que tanto me ama e que falou que me quer todos os segundos na vida dele? Gente, cadê esse homem? Sumiu, eu ligava e ele não ligava, ele não atendia. Os amigos tudo já sabia, mas ninguém me falava. E eu com aquela imagem que ele deixou pra mim de príncipe romântico encantado. Um homem que eu sonhava, que eu orei e Deus mandou. Não, não foi Deus não. Mas a verdade sempre aparece, ok? Depois disso, veio uma moça me contar que ele foi na casa dela e que falou que queria que ela fizesse isso, isso e aquilo. E depois, no outro dia, ela viu ele na piscina com mais duas. E ele até com um homem saía, era promíscuo de tudo e usava droga. E era uma coisa nojenta, mas ele parecia um anjo, mas era o próprio capeta. Glória a Deus que eu orei e falei, Deus, eu só quero quem o Senhor quer na minha vida. Se esse homem não é de ti, tira. E Deus tirou. Foi a última vez que eu encontrei, foi quando eu fiz essa oração e nunca mais eu tive nada com esse ser. Gente, a gente tem que se cuidar, tem que cuidar. Eu não sabia do transtorno na época, mas as pessoas vieram me avisar. Essa moça veio me avisar, mas eu tava cega, apaixonada. E foi difícil, viu? Eu queria ir nos lugares que eu sabia que ele ia estar. Mesmo depois que não tinha mais nada, ficou um negócio, é uma ligação que acontece, gente, ok? É surreal, é das trevas, por isso que eu falo, tem que quebrar com jejum e oração e com a ajuda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, senão você não consegue desligar, separar, né, o que foi unido ali. Hoje em dia que eu ouvi falar que separou da mulher, não tem mais família, vive pelas ruas bebendo. É muito triste, né? E olha, os que se envolveram e ficaram próximos foram prejudicados. Amigos, inclusive, eu lembro de uma moça que namorava o melhor amigo dele. E esse rapaz que eu saía, esse ser das trevas, ele influenciou tanto a vida desse amigo dele, que era uma pessoa de bem, quase destruiu a família dele também. Mas Deus restituiu, essa moça se posicionou e ele foi e se afastou do traste, das trevas. E creio que estão juntos até hoje. Mas o inimigo não brinca não. E ela segue dizendo, me pediu, implorou, chorou, pediu perdão e pediu para acreditar nele. Nossa, eu morri de dó, sem saber o que estava acontecendo, eu perdoei. Olha a cena, hein?
E chorou e tudo, pediu perdão. Gente, mas isso acontece com qualquer um. Aí, olha só, quando a pessoa tá fazendo algo de errado, eles mesmos se entregam. Eu ia ficar olhando assim, falando, mas por que você vai pedir perdão de algo que aconteceu, que foi um acidente? Pode acontecer com qualquer pessoa. Normalmente a gente pede perdão quando a gente erra e faz algo que não é certo, né? Ele tava ali admitindo, eu tava te traindo, eu tava com a minha mulher, provavelmente, vamos ver o que ela vai falar. E ela caiu no encanto do ser das trevas. E ele foi na minha casa novamente, me encheu de amor, de sexo, de promessas. Agora ele foi na sua casa. Porém, aí já se passava um mês. Exatamente numa segunda-feira eu tive um pequeno sangramento, achei que fosse menstruação. Como eu tomava hormônios, porque treinava muito pesado, eu também tomava anticoncepcional. E quando o conheci, estava tomando, então eu fiquei tranquila. Eu não dei muita importância para aquilo, mas aquilo me deixou, sei lá. E aí acabei comentando com a minha irmã e ela na hora falou, faz um exame, pode ser gravidez. Olha isso. E eu, não é capaz, isso é impossível. Capaz, é que quem é do sul fala isso, né? Capaz. Eu acho tão bonitinho quem é do sul, o jeito de falar. Eu tive uma amiga que é de lá. E aí ela continua, porém fiz o teste e nós estávamos separados, tínhamos brigado. Sim, deu positivo, deu muito positivo, eu estava grávida e sim, eu não queria filhos, eu não planejei pra mim. Foi o fim naquele momento. Uau! Liguei pra ele, pedi pra ele vir porque era algo urgente, ele veio na mesma hora, no mesmo dia, veio correndo, chegou lá, falei pra ele, mostrei o teste. E ele foi o homem mais feliz do mundo, ele chorou, ele me beijou, beijou minha barriga, meu Deus, beijou minha barriga e falou, nosso filho. E ela diz, nossa, se vocês conseguissem imaginar a cena de um homem mega, hiper feliz e realizado, kkkk. Sim, era ele. Acho que não comentei, mas o nome dele vou dar um nome pra ele de Gilmar. O nome dele era Gilmar e ele tem 32 anos. Ele tinha 32 anos, apenas um ano mais novo do que ela. E fez aniversário, ou melhor, faz aniversário dias depois de mim. Fomos no laboratório no outro dia fazer o exame de sangue para confirmar. Ele foi junto, fez questão, pagou tudo. Tava o pai do ano. Então decidimos ficar juntos, porém ali começou o inferno. Lembrando, até então eu não fazia ideia, nem ao menos imaginava na vida que existia um ser chamado narcisista. E ela diz, eu apenas era uma mulher tentando entender o que eu fazia de errado. Tive muitos problemas na gravidez, hemorragia, depressão, muitas lutas e ele me fazia de saco. Largava, voltava, sumia, acabava com o meu psicológico e aquilo tudo que vocês já sabem que existe no relacionamento abusivo. Porém, no 5º mês de gestação, eu resolvi tomar uma atitude, orei muito a Deus por ajuda e resolvi sumir. Resolvi dar o contato zero, mesmo sem nem saber sobre o narcisista, né? Sobre narcisistas. E isso foi uma decisão minha, eu não sabia ainda da existência deles. O tempo passou, ele não me ajudou em nada, passei 9 meses sofrendo sozinha, meu filho nasceu, e ela põe entre parênteses, nesse período teve muita história, teve muita coisa, porém não vou contar para não sair do foco, ok? Quando meu bebê fez 1 mês de vida, a irmã dele me procurou em nome dele, pediu para ele ver o menino que estava muito arrependido, que estava sofrendo. Gente, os argumentos vocês já sabem, né? Eu frágil ainda do parto, sozinha, acreditei. Ali começou o trabalhar de Deus na minha vida. Ali Deus começou a abrir meus olhos espiritualmente e ali eu entendi que tudo aquilo não era uma pessoa normal e ia muito além disso. Eu marquei com ele de ir passar o final de semana na casa dele com o menino e fui. Primeiro dia estava tudo bem, as mentiras eram surreais. Vamos casar, criar nosso filho, ser feliz, blá, blá, blá. E nesse final de semana que passei lá, foi a primeira experiência espiritual que tive. Eu vi a serpente dentro dele, eu vi uma cobra preta, uma serpente dentro dele, fiquei muito, muito confusa.
Os olhos dele mudaram, ficaram preto, como uma cascavel. O olhar dele foi aterrorizante. Ali Deus permitiu eu acordar e dizer: opa, o negócio aqui é um pouco mais do que eu imagino. É um pouco mais embaixo. E bota embaixo nisso. Fui embora no domingo. Os abusos psicológicos sempre vinham logo depois que eu saía da casa dele, muitas vezes no caminho já por mensagens. Ali ele já começava a destruir a minha mente com loucuras, ciúmes, acusações, até conseguir chegar no término. Nós brigávamos, como eu morava em outra cidade, era muito mais fácil para ele se relacionar com outras mulheres sem eu saber. Passou o tempo, fui outros finais de semana lá na casa dele e era sempre a mesma coisa. Ele só queria ficar trancado dentro de casa e não saía para lugar nenhum. Após um tempo eu descobri que aquela casa que ele havia comprado era uma casa de frente para a casa da ex-mulher dele, aquela que no começo ele tinha separado há 2 semanas, lembro? Ele comprou uma casa de frente para a da ex-mulher só para perturbar a vida dela. E fiquei uns 3 meses frequentando a casa dele, e ali foi o tempo que eu precisei para ver que tudo aquilo não era normal, não era natural, e sim espiritual. A partir desse tempo eu vi uma postagem no Instagram, nunca procurei, apareceu no meu feed, e eu li um post sobre narcisista e tudo que eu havia lido naquele post parecia que tinha sido escrito para ele. Então eu comecei a me interessar pelo assunto e comecei a pesquisar mais e mais e mais e mais. Olha isso. E quanto mais eu pesquisava, mais eu entrava em choque. Porém, o sentimento que eu tinha por ele nunca saiu de dentro de mim, porque da minha parte era verdadeiro. Brigamos e mais uma vez eu decidi sumir, mais uma vez eu decidi dar o contato zero. Comecei a minha vida novamente com Deus, frequentar a igreja, entrei em santidade verdadeira com Deus. Porém, nesse tempo afastada dele, que foram aproximadamente 1 ano e meio, eu orava muito a Deus por respostas, eu fazia muitas perguntas a Deus, porque no meu coração não entrava que ele não pudesse mudar, já que o Deus que eu servia era o Deus do impossível, era o Deus da ressurreição, era o Deus que tudo pode, né? Eu não aceitava, então a minha briga começou a ser entre eu e Deus, minhas perguntas que não tinham respostas, minhas dúvidas que não se saciavam, o conflito começou entre minha fé e o meu Senhor, e eu perguntava a Deus, por quê? Por que tu não pode dar uma chance a ele? Será que tu tem feito alguém nesse mundo para nascer condenado? Não, eu não aceito, tu és o Deus que tudo pode. A minha fé, eu tenho fé que tudo pode mudar, que tu pode entrar na mente dele, restaurar a mente dele. E após 1 ano e meio voltei a ter contato com ele, então Deus permitiu. Eu ia ao inferno, onde um dia eu mesma falei, vou até o inferno e saio de lá de mãos dadas com você, se você quiser. Olha, ela falou isso pra ele, pelo que eu entendi, né? E Deus permitiu nos encontrarmos em um domingo à tarde na praia, próximo da minha cidade. Ele, sabendo que eu estava decidida no que eu queria e que eu não tinha mais seguido as manipulações dele, ele jogou as cartas que ele tinha. Ele sabia que eu estava convertida, que eu estava firme com Deus, então, obviamente, ele iria usar isso para me pescar de novo. E acreditem, funcionou. Depois de 1 ano e meio longe dele, chegamos no restaurante. Até ali eu estava bem segura de que eu não iria ter nada com ele. Eu estava bem decidida que era apenas para ele ver a criança. Então ele olhou seriamente nos meus olhos e me disse, me ajuda, me tira dessa vida que eu vivo. O demônio vai me matar e eu não quero mais servir a Satanás. Me apresenta para o teu Deus, me leva para o teu Deus. Eu quero conhecer o Deus da tua vida, o Deus que mudou a tua vida. Me leva para ele, por favor, me ajuda. Eu quero mudar, eu não quero mais ser assim. Então ali eu caí. Acreditei em todas aquelas palavras que ele falou. Então eu falei, Senhor, será que tudo isso são respostas das minhas orações? Mal sabia eu que ali eu iria viver a maior experiência espiritual da minha vida. Falei para ele, você tem certeza do que você está falando? Realmente é isso que você quer? Não brinque com Deus, que com Deus ninguém zomba. Ele, com os olhos cheios de lágrimas, falou, me ajuda, eu quero sair dessa vida, me leva para o teu Deus, vamos ter uma família, deixa eu ficar perto do meu filho, de você. Eu nunca esqueci vocês.
Essas foram as palavras dele, então combinei com ele de irmos ao culto de terça-feira na minha igreja. Ele aceitou, mostrou o interesse, estava ansioso como combinado. Na terça-feira ele estava aqui pontualmente para irmos ao culto, fomos no culto e no primeiro dia já aceitou Jesus. Olha aí, parece que é um milagre de Deus mesmo, né? Foi ao altar, o Senhor em cima do altar. Ali eu agradeci a Deus, fui grata pelo acontecimento e realmente estava acreditando na mudança do infeliz durante a semana. Ele me perguntava muitas coisas sobre Deus, sobre a palavra, estava tudo indo lindamente. No domingo, no final de semana, ele veio e passou o final de semana na minha casa falando sobre Deus e a palavra. Mostrei para ele várias verdades na palavra. Mostrei para ele estava muito empolgado, ele estava feliz, ele estava curioso pela palavra de Deus, ele queria, parecia ser tudo muito real. Ele chorava, ele dizia que estava arrependido, ele se ajoelhava comigo, tudo perfeito. Porém, ainda não tivemos relações sexuais e eu estava em santidade, em um ano com Deus. E no final de semana seguinte, novamente ele veio para minha casa, então aconteceu algo inexplicável. Tivemos relações sexuais, no momento da relação eu sangrei, tive um sangramento bem na hora da relação. Havia uma taça na hora, a taça explodiu e ali Deus já falou que a aliança tinha sido quebrada. E eu sabia que tinha se movido algo no mundo espiritual e ali começou a minha fraqueza. Ele, muito arrependido, muito querendo Deus, decidiu vir morar comigo, falou que queria a nossa família, que estava disposto, enfim. Alugou a casa dele na cidade dele e veio com todas as coisas dentro do carro para minha casa. E ali eu abri a porta da minha casa para Satanás. No dia seguinte começou levemente os abusos psicológicos pelo celular, ele excluiu todos os meus contatos, já estava me controlando pelo celular e já estava levemente mostrando alguns sinais. Então algo dizia que eu deveria ter paciência porque ele iria se libertar aos poucos. Continuamos indo à igreja, indo aos cultos, ele ia comigo, lia a palavra e oravam junto e eu enfraquecida, sentia muito sono, sentia meio fraca, ele estava me sugando e eu não percebia. Então ele começou novamente com as crises de ciúmes, com os ataques de controle, porém ele já estava morando na minha casa, então eu falei para ele que ou ele se esforçava ou não ia dar certo, a gente iria terminar. Ele se desesperou, então rapidamente já voltou a ser aquele ser bonzinho, fingindo de novo. Ele não conseguiu manter aquela farsa por muito tempo. Certo dia começou a me detonar psicologicamente pelo celular por ciúme. De eu estar online sem falar com ele, então cheguei em casa e falei para ele: ou você vai lá e fala com o pastor, vamos lá falar com o pastor, fazer uma oração, um exorcismo, algo assim. Mas sério, porque tá difícil pra mim ter paciência com você. Ele sempre surtava e logo em seguida chorava muito e dizia que tinha algo que não deixava ele conseguir. Então chegou um dia e eu levei ele na igreja, era de manhã, fomos na igreja e exatamente estava lá um pastor muito usado na libertação. Então conversamos com o pastor, ele contou coisas que nem eu sabia, ele falou para o pastor que queria mudar, que queria cuidar da família, que queria ser diferente, que não queria mais servir ao diabo. Contou para o pastor que teve relações sexuais com várias mulheres, que fez muita coisa errada na vida, que mexeu com drogas e que até fez pacto em centro de Umbanda. Aí, tá explicado aonde começa isso daí. Até tomou sangue. E lá o pastor escutou e falou para ele que ele ia ter que se libertar e fazer a quebra das maldições e dos pactos e alianças. Então o pastor orou por mim primeiro e logo em seguida orou, obviamente, o demônio se manifestou nele, foi horrível. Ele pulava como bicho, Satanás o prostrou e quando o pastor orou, ele rosnava como um cão. Foi algo tremendo, queria poder falar para expressar mais o que eu vivi. Porém, ele manifestou, foi tremendo quando o pastor ordenou que o demônio saísse e o demônio jogou prostrado, de cara no chão, e ali levantou um novo homem. Até a face dele mudou, os olhos mudaram, ele sorriu, coisa que não acontecia. Chorou, abraçou todo mundo, agradeceu, disse que estava se sentindo livre. Fomos para casa felizes, ele era outro homem, não sei explicar o que realmente aconteceu.
Mas houve uma libertação, eu acho. Fomos para casa e eu tive que trabalhar e no mesmo dia ele ficou sozinho no meu apartamento. Em seguida começaram mensagens no meu celular e ali eu já vi que ele não estava bem novamente. Ele estava possesso de ciúmes e então quando eu cheguei em casa discutimos muito e eu falei: você acabou de sair da igreja, acabou de fazer uma libertação e olha como você já está, olha, você já está desse jeito de novo, deixou o inimigo entrar na sua mente. Então ficamos brigados até a noite e ali ele abriu a porta do inferno. Fui dormir e ele estava na sala deitado no sofá. Logo ele veio para o quarto e falou: você não vai dormir assim, eu não vou dormir e você não vai dormir. E ali já percebi a alteração nele, não era ele. Começamos a discutir, ele loucamente enfurecido ficava me empurrando, jogando coisas em mim e dizendo que eu não iria dormir. Falou coisas horríveis, então ele incorporou na minha frente, do meu lado. Meu Deus. Eu discuti com o demônio e ele falou para mim rindo da minha cara: você achou que ia me tirar daqui? Você realmente achou que ia conseguir me tirar daqui? E ria muito alto e ele dizia que eu tinha nascido para ele e que ele era instrumento dele aqui na terra e que tinha muito para ele fazer ainda. Falou que eu não prestava para ele e porém ele ia me destruir e teve um momento que ele incorporou de verdade, mudou até a fisionomia e ria de mim, ria muito de mim e falou muito mal da minha igreja. Falou coisas que eu nem me atrevo a falar aqui. Teve um momento que ele literalmente se transfigurou ali. Eu me senti grande e bati de frente, olhei nos olhos dele e não era ele. O rosto também não era dele. Ele mudou completamente e tinha um homem desconhecido dentro do meu quarto e eu não sabia quem era. Porém, eu olhando firmemente nos olhos dele, eu disse: você não toca na minha vida, eu sou lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Eu sou protegida pelo Altíssimo, pelo Todo-Poderoso e contra ele você não pode. Então comecei a trocar muitas palavras com ele. Ela diz: eu sei que não era ele. Ele me falou muitas coisas, foi horrível. Então falei para ele: Satanás, pega tudo que é teu, pega o teu servo, pega tudo que é dele e sai da minha casa agora, em nome de Jesus. Ele começou a arrumar as coisas dele, começou a ensacar tudo na hora. Isso já era meia-noite. Arrumou tudo rapidamente, ligou para outra ex dele na hora, pediu para ir para a casa dela. Ligou para uma outra ex dele na hora e pediu para ir para a casa dela. Saiu da minha casa com todas as coisas e foi para a casa de outra mulher. Obviamente que essa experiência foi muito mais profunda, mas escrever aqui é mais difícil. Se um dia tiver a oportunidade de contar com palavras, eu contarei com prazer para que outras mulheres saibam e aprendam que essas pessoas não têm salvação, não tem quem faça nada por elas. Deus permitiu eu passar por tudo isso para ter todas as respostas. Deus permitiu eu passar por tudo isso para ter as respostas das perguntas que eu fiz a ele. E ela diz: vocês não têm ideia da visão do entendimento espiritual que eu tive. Explicar aqui é difícil, só quem viveu para entender. E fiquei com flagelos de alma. Sim, parecia que a minha alma estava sendo rasgada no meio, mas imediatamente me voltei para Deus, me arrependi, pedi perdão. Fui até a igreja, no dia seguinte fiz o desligamento de sangue. Meu pastor me ajudou, fizemos orações, refiz a minha aliança com Deus e hoje estou em paz. Hoje eu sei. Hoje eu entendo que isso vai além de um ser humano e eu tenho muito mais para contar, porém vou acabar por aqui. Cris, você foi muito importante nessa minha jornada, seus vídeos, suas histórias, você não tem noção do quanto me ajudaram, do quanto conhecimento eu tive. Obrigada. Eu espero que esse meu depoimento edifique e ajude a vida de outras mulheres. Glória a Deus por esse relato. E olha, você se expressou muito bem, daria muito bem para você escrever aqui tudo que foi que passou e você não continuou, não sei porque, talvez não foi permissão de Deus que isso acontecesse e o que você deixou que teria que deixar, porque tudo acontece diante da vontade de Deus. Agora, existem as nossas brechas também, né? No caso, ele te encantou, ele entrou nas
carências que você tinha, né? E toda a atenção que ele te deu, como eu citei aqui no começo, e você já na igreja, porque depois você acabou se afastando, mas você tinha conhecimento, assim como todos nós, eu também já passei por isso, mas é importante a gente vigiar, orar e vigiar o tempo todo, porque senão o inimigo ele entra. E depois, no caso, você foi morar com ele, e enfim, voltou a ter relação com ele. O inimigo ele vai assim, ele vai tentando ultrapassar os nossos limites. E se a gente não tá firme em Deus, ele ganha. E essa guerra, ela é espiritual, ela não é contra a carne. Então, quando você fala aqui que ele estava desfigurado, sim, porque ele estava possuído. Muitos deles têm possessão demoníaca. Agora eu vou falar pra vocês. No caso desse aqui, que você falou, ele provavelmente é um psicopata, né? Então ali o negócio já é mais embaixo. É algo que a gente não tem explicação, mas a gente não pode generalizar e falar que isso é para todos. E eu não falo isso para dar esperança para ninguém não, mas sim, é possível uma pessoa que tem um grau leve de narcisismo, que não é algo profundo nas trevas, diferente desse rapaz aqui, olha, ele fez pacto. Você vê lá, o pastor fez lá, repreendeu, ele manifestou, ok. Horas depois na sua casa já estava lá, ele fingiu, né? Eles fingem, ok? Agora, é um processo também de libertação na vida dele. Se ele quer, ele continue buscando, ok? Mas assim, não vamos generalizar, porque você colocou aqui que não tem jeito, que não... E aí acabou por aqui, não aprofundou. Sim, Deus permitiu você ver que existem sim essas coisas, mas eu não creio que isso seja para todos, ok? Por quê? Porque Deus, ele pode todas as coisas. Como você falou, poxa Deus, por que o Senhor não faz por ele? Né? Você ficava aí discutindo com Deus. Existe algo chamado livre-arbítrio. Isso é possível, sim. Deus, ele usa das circunstâncias para nos atrair de volta a ele, só que muitos rejeitam e não vão. Existem narcisistas que foram muito traumatizados, que é um grau leve, que um momento que tem uma circunstância, algo na vida, né, que realmente a pessoa chega no fundo do poço, sim, é possível eles se entregarem ao Senhor, pedir perdão, se arrepender. Eu tenho visto isso, eu não tô falando por falar não, tá? E eu não tô falando que eu tenho visto isso em pessoas que eu não convivo, que eu não conheço. Lógico que é um processo e tem que ver se a pessoa vai permanecer. É uma nova criatura em Cristo Jesus, não tem outra forma. Existe um trabalhar de Deus e a pessoa se permitir, ok? A nossa oração ajuda a misericórdia de Deus alcançar. Uma vez que Deus alcança, cabe a pessoa escolher que caminho vai continuar seguindo ou se vai mudar daquilo lá. Se a pessoa se permitir, aí as coisas começam a acontecer sim, ok? Então assim, no seu caso não foi o que aconteceu, no seu caso talvez esse aqui não quer, não tem jeito, Deus já viu que não e acabou. Ele fez pacto e pelo visto ele gosta de estar lá e não quer sair de lá, daí não tem jeito mesmo. Mas não é porque Deus não pode, Deus não quer, é porque a própria pessoa, Deus não interfere no nosso livre-arbítrio, ok? Então não é para ir cobrar de Deus e brigar com Deus, não. Ele é o Todo-Poderoso, cabe a nós só trabalhar o que a gente precisa trabalhar nele. Cuidar das brechas, fechando tudo isso, cuidar e tratar e curar. E tudo que a gente precisa está no nosso Criador, buscar nele, direto na fonte da vida. Aí sim a gente vai poder viver o que Deus tem pra gente viver aqui nessa terra. Vivendo a vontade dele, fazendo a vontade dele, em obediência e renunciando tudo aquilo que não é dele para nossas vidas. Fácil não é pra ninguém, porque se fosse, né, todo mundo tava lá. Mas é um preço que a gente paga sim, que é recompensado pelo nosso Criador. E é pela graça dele, tá? Não é o que a gente faça para pagar o que Jesus fez por nós sem a gente merecer. É pela graça de Deus, mas nós temos que nos posicionar sim e fazer a nossa parte. Deus nos deixa escolher muitas coisas, então vamos cuidar de nós. No seu caso, né, eu não sei hoje como é que está a sua vida, você não aprofundou como eu falei, espero que você esteja firme no Senhor, porque senão vem outro depois, tá? Vem outro pior.
ou igual. Às vezes ele até manda um de leve para você achar que não é, mas se você não tratar, não cuidar das feridas emocionais, dessas carências que provavelmente ainda estão na sua vida, o inimigo ainda vai ter brecha para entrar. Então, assim, o que Deus te revelou foi realmente algo de experiência que você teve, mas eu creio que é mais sobre a tua conversão, no sentido, o teu caminhar com Deus, né? E fechar tudo que talvez um dia esteve lá aberto para ele entrar, para o inimigo entrar. E só Deus aí no comando. Deus abençoe a todos, espero ter ajudado com esse relato. Obrigada a você que enviou mais uma vez e seguimos firmes e fortes. Deus é mais. Beijos no coração e até o próximo relato.